Para falar sobre a língua portuguesa, é preciso falar também sobre a história e a formação de Portugal. Portugal fica na Península Ibérica e essa região, na pré-história, era povoada pelos povos iberos. E com a chegada dos celtas, esses povos se miscigenaram e deram origem aos celtíberos. E entre eles os lusitanos, que foram considerados a primeira identidade cultural dos portugueses. No ano de 206 a.C., o Império Romano chega na região e tenta dominar aquele território. Mas isso não ocorre de uma maneira fácil porque os lusitanos reagem de uma forma violenta à chegada do Império Romano. Mas ainda assim Roma vence e acaba dominando a região e formando a província de Lusitânia. E assim eles modificam a cultura, a economia, as leis daqueles povos e inclusive a religião e a língua, porque Roma era adepta ao cristianismo e falavam o latim. Os germanos chegam no século V e colocam fim ao Império Romano e os suevos se fixam naquela região, dando início ao reino dos suevos. Eles modificam a política e a economia da região, mas eles aderem à cultura daqueles povos, no caso se convertendo ao cristianismo e começando a falar o latim. Depois dos suevos, quem se fixa naquela região são os visigodos. Eles eram aliados de Roma, por isso eles se converteram ao cristianismo também e começaram a falar o latim. Mas a questão da religião fez com que eles travassem inúmeras guerras religiosas e, no caso, com a chegada dos muçulmanos naquela região, eles dominam todo o território, com exceção do núcleo da resistência cristã, e eles permanecem no domínio durante 7 séculos. E esse território é reconquistado depois pelo Reino de Leão, e conforme o território é reconquistado, são formados condados feudais, entre eles o condado portucalense, que é a região da cidade do Porto, e futuramente daria nome a Portugal. Com a morte de Dom Fernando I, o Reino de Leão é dividido entre seus 3 filhos, e Dom Afonso VI herda o Reino de Castela. E ele continuou conquistando outros territórios com a ajuda de Henrique de Borgonha, e como agradecimento ele cede a sua filha, Teresa, em casamento e também doa ao genro Henrique de Borgonha o condado de Portucalense. Dom Henrique ele morre e deixa a sua esposa, Dona Teresa, sob posse do governo, porque o seu filho ele tinha apenas 3 anos, e ela tenta durante esse tempo reivindicar o trono do Reino de Castela. Ela tenta ser reconhecida como herdeira e também tenta tornar Portugal independente. Mas depois de um tempo ela acaba deixando esses propósitos de lado. Dom Afonso Henriques, filho de Dona Teresa, ele vai contra sua própria mãe para tornar Portugal independente e ele conquista o apoio do bispo de Praga. Assim eles batalham, ele sai vitorioso e por isso ele não reconhece o rei de Leão e Castela como seu soberano. Ele continua conquistando territórios muçulmanos e se declara como rei de Portugal e se nomeia como Afonso I. As dinastias seguintes da monarquia, após a Revolução de Avis, elas dão amplo apoio às expansões marítimas que dão início à colonização e aos outros fatores da monarquia. A proclamação da República é dada durante a Revolução de 5 de outubro de 1910, quando o último rei de Portugal, Dom Manuel II, é deposto do seu cargo com um golpe de Estado e exilado no Reino Unido. Após a Revolução, instaura-se um governo provisório até a aprovação da Constituição de 1911. E assim é dado início à Primeira República de Portugal, e com o início da Primeira República, os símbolos nacionais são substituídos, o hino nacional, a bandeira e a moeda local. O português hoje é uma das 5 línguas mais faladas no mundo e é importante entender de onde vem, de onde é a origem dela. Então, a gente pode começar do ponto de que, durante o Império Romano, Portugal e a Espanha, eles eram do Império Romano e ficavam ao oeste da Península Ibérica. Então, quando eles chegaram nessas terras, eles impuseram a língua deles, que era o latim, só que não o latim culto, que era usado pelos magistrados, e sim o latim vulgar, que era usado pelos soldados e pelas pessoas comuns. Entretanto, a gente não pode desprezar a influência cultural dos povos que já estavam lá, que eram os árabes, e houve essa fusão cultural entre o latim vulgar e a língua árabe, que já era local. Houve essa troca cultural entre eles. Quando o Império Romano caiu, houve a formação de vários dialetos, se intensificou a formação de outros dialetos, entre eles o catalão, castelhano e o galego-português. Então a gente vê hoje na construção do português a mistura
latim vulgar, do árabe e do galego. E por mais que o tempo tenha modificado, acrescentando vocábulos franceses, espanhóis, ela ainda se mantém firme, é uma língua sólida, mas não com a mesma intensidade que tinha no seu ápice. A cultura de Portugal é muito rica e envolve a influência de outros países, tanto na gastronomia, nas artes e entre outros aspectos. Lá, o vinho é muito presente na cultura, tanto o vinho branco, rosé, tinto. Os portugueses eles têm completamente o costume de tomar ao menos uma taça de vinho por dia. O fado é um dos mais tradicionais estilos de música de Portugal. Ele é conhecido mais ou menos desde o século XIX, mas acredita-se que ele seja ainda mais antigo do que isso. Existem vários tipos de fado, como o fado marinheiro, o fado de Coimbra e o fado de Lisboa. Nas letras das músicas do fado são retratados os acontecimentos da vida cotidiana e da vida do dia a dia. A religião em Portugal é uma parte muito importante da cultura e da identidade portuguesa. Lá, cerca de 80% da população se declara católica atualmente. No período de São João, vale a pena prestigiar o famoso São João do Porto, ou a festa de Santo Antônio de Lisboa, que são as festas mais comuns, tradicionais nesse período de São João. Outras festas que também valem a pena você frequentar são as festas medievais, que propunham uma grande viagem no tempo para todos os frequentadores. Com a origem da decoração muçulmana e produzidos há mais de 500 anos em Portugal, os azulejos portugueses são as características mais representativas e decorativas e arquitetônicas do país. São produzidas e aplicadas nas fachadas e em alguns designs interiores do país. Portugal tem vários pontos de costume em relação à alimentação. É um país que, como um todo, bebe café, consome café durante o dia inteiro. É comum que eles tomem café durante a manhã, durante a tarde e durante a noite. Valorizam muito o vinho e o vinho caseiro mesmo, feito nas fazendas, principalmente o vinho de Porto, que é o mais consumido lá da capital. É um país que valoriza a alimentação saudável. Os principais restaurantes renomeados são nessa linha. A maioria do povo segue uma alimentação regrada, apesar de que é um país que mais de 60% da população é adepto ao uso de cigarro. É um país que fuma muito, que consome muito o uso do fumo, do tabaco, e mesmo sendo um produto relativamente caro, no país deles é um fumo que eles produzem em casa. É um tabaco caseiro para satisfazer os desejos e os vícios sobre isso. É um país que é relacionado muito à questão de festas populares e danças populares. Tem como principal dança a Pauliteira de Miranda, que é composta por sempre 8 pessoas, e é uma dança que não requer música ao vivo, que é sempre com instrumentos como gaita de fole, caixa, bombo e castanhola. É um país muito conservador devido ao catolicismo, valoriza muito a cultura e os regrados que o catolicismo se adapta desde muito tempo, e por mais que seja um país considerado muito ríspido e grosseiro, eles têm esse costume de formalidade sempre que atendem a um telefone ou alguma conversa que exige mais atenção e requer mais formalidade mesmo. É um país que é totalmente diferente em questão de horários. Por exemplo, lá o horário de almoço, diferente daqui do Brasil, dura 2 horas, 2 horas e meia. E grande parte dos trabalhos, até mesmo de empresas e indústrias, eles fazem o próprio horário, contanto que eles cumpram a carga horária da semana. A culinária portuguesa tem origem mediterrânea, então ela conta com ingredientes como os frutos do mar, as especiarias e o azeite, principalmente. Para entender essa culinária, a gente tem que entender que vários povos ali fizeram a miscigenação do país. Então, eles incluíram muito na cultura de Portugal e, consequentemente, na culinária. As meias de navegações também contribuíram muito porque eles traziam das Índias Ocidentais as especiarias que são muito utilizadas nessa culinária.
O vinho também é muito importante. O primeiro vinhedo foi criado na Península Ibérica 2000 anos antes de Cristo. E ele só foi sendo aprimorado e hoje é tipo um símbolo cultural do país. Os principais pratos dessa culinária são o bacalhau, que ele pode ser feito de maneira frita, cozida, ensopada, bolinho de bacalhau também. A gente também tem o pastel de nata, que é simbólico de Portugal. Ele é uma massa folhada com creme de gemas, leite e açúcar. E é polvilhado com açúcar e canela. Também temos o arroz de pato, que é como se fosse um risoto. Então, um arroz é cozinhado no caldo, que teve chouriço, presunto e especiarias também. Temos o vinho do Porto, né, que, como eu falei, é simbólico de Portugal. Então, sempre tem lá e faz muito parte da cultura. E também tem a francesinha, que é como se fosse um sanduíche com 2 fatias de pão de forma. E aí tem linguiça, carne de porco, carne bovina, coberta com queijo e molho de tomate. Bom, para a gente entender a economia de Portugal, a gente precisa voltar na história e ver as fases da economia que o país passou. No período colonial, Portugal ele foi pioneiro e uma das grandes potências mundiais, e com suas colônias no Brasil, na África e na Ásia, ele extraiu os recursos naturais dessas colônias, o que o tornou ele uma das grandes potências da época. Porém, ao longo do tempo, esse pioneirismo acarretou em alguns problemas para o país, já que ele virou dependente desses recursos naturais para sua economia e ele precisou investir mais nas suas colônias do que no país. Além disso, manutenções em regiões como a Angola e Moçambique deram grandes gastos ao país, junto com o exército contra as guerrilhas. Tais fatores, junto com conflitos na Europa, um baixo índice de educação e a não imigração para a industrialização durante o período de Revolução Industrial, fizeram com que o país fosse se endividando. O país ele chegou a decretar falência em 1892 e em 1902. Agora, em 1932, o Antônio Salazar, que era um socialista, ele entrou no poder. Ele governou pelos próximos 36 anos e o país entrou no famoso Estado Novo, que era uma fase. Essa fase tinha como característica o corporativismo, que controlava as formas de produção e gerou um lucro econômico para o país bom, conseguindo estabilizar a inflação e a sua economia. Após a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países europeus estavam industrializados e estavam focando já nisso. Portugal, que era majoritariamente destacada agrícola, entrou na Associação de Comércio Livre em 1960, o EFTA. E com a sua industrialização tardia, ele começou a focar nos setores de siderúrgica, textil e petroquímica, obtendo excelentes resultados econômicos com isso. Já em 1974, as pressões exteriores dos outros países fizeram com que Portugal abandonasse as suas colônias e assumindo a democracia, estatizando as empresas e passando por uma reforma agrária, o que ocasionou uma estabilidade política. A entrada na União Europeia logo depois trouxe uma estabilidade econômica, melhorias nas estruturas do país e acesso a investimentos exteriores, o que ajudou bastante na economia do país. Porém, ele teve uma estagnação econômica no período de 2000 até 2019, o que fez os olhares dos investidores meio que perderem a atenção por ele, e até por causa disso, na crise de 2008, o país quase entrou em falência pela terceira vez, tendo que pegar 78 bilhões de euros emprestado com a União Europeia. Porém, com esse dinheiro emprestado, o país teve que seguir alguns acordos que acabaram acarretando em mais ou menos 15% de toda a sua população desempregada, e isso, consequentemente, fazendo com que os jovens promissores
imigrassem para outros países, o que causou uma baixa econômica no país nesse período. Já hoje em dia, o país ele trabalha nos setores terciários, investimento no turismo e em tecnologias. A economia de Portugal hoje em dia está mais concentrada no turismo, por causa das suas praias, sua cultura e outras coisas do tipo. O turismo ele rende anualmente 24 bilhões de euros para Portugal, o que fez com que a sua economia alavancasse de novo e botou o país entre os 50 maiores PIBs mundiais. No geral, pelas suas experiências, qual é a visão dos portugueses sobre a colonização do Brasil? Olá, o meu nome é Lara e sou de Portugal, da cidade de Braga. Eu acho que a colonização do Brasil foi muito importante para o povo português, especialmente pela riqueza. E eu acho muito interessante as nossas culturas serem muito idênticas e assim. Qual, na sua opinião, a relação dos portugueses com os turistas brasileiros? Eu acho que os portugueses são maioritariamente relaxados e não se importam com os turistas brasileiros. Muita gente tem a ideia de que os idosos são mais preconceituosos, mas, na minha opinião, eu acho que está mais na geração dos nossos pais, porque eles acreditam que o povo brasileiro vai tirar-nos algumas oportunidades de trabalho, mas, na verdade, os brasileiros fazem muitos trabalhos que os portugueses não estão dispostos a fazer e isso ajuda bastante. Qual a sua festa cultural favorita? A minha festa cultural favorita é o São João, que está a ser comemorado nesta semana. Na sua visão, qual a importância de Portugal para o mundo? Eu acho Portugal bastante importante para o mundo, a nível da produção de alguns produtos que são utilizados pelo resto do mundo, mas também pelo nível de jovens que saem com um nível de educação bastante bom daqui de Portugal. Você sairia do seu país? E por último, eu sairia do meu país porque não há muitas oportunidades de trabalho e eu gostaria de conhecer culturas e religiões diferentes do que estão presentes no meu país. Quais os desafios que você enfrentou quando chegou em Portugal? Por eu ser nova, minha adaptação foi tranquila, mas no começo tinha um pouco de dificuldade de entender o que eles falavam, porque mesmo sendo a mesma língua, o sotaque é muito diferente, mas um ponto bem difícil foi me acostumar com o jeito dos portugueses. O que você acha sobre os costumes de Portugal? Com as pessoas mais jovens, os costumes são muito parecidos com os brasileiros pela convivência, mas com os mais velhos é bem diferente. São bem frios e grossos, e muitos têm preconceito com os costumes brasileiros. Como é o relacionamento entre brasileiros e portugueses, na sua opinião? Portugal tem muito brasileiro. Nos meus últimos 2 anos lá, eu só convivia com brasileiros. A maioria dos jovens consomem muita coisa daqui. Música, roupa, até um pouco o jeito de falar. Mas tem muito preconceito ainda, principalmente por muitos brasileiros irem para lá em busca de trabalho. Já conheci várias pessoas que no trabalho ficavam com o mais pesado, o faziam mais só por ser brasileiro. E também por muita coisa que vem na mídia, tipo crimes e sexualizar muitas mulheres brasileiras. O custo de vida de Portugal é baixo ou alto? De um tempo pra cá vem aumentando bastante, principalmente o aluguel, lá vem ficando muito caro. Mas a questão da alimentação, transporte, são coisas que não se gasta muito, também tem muita ajuda do governo. É um país mais organizado. Eu, por exemplo, estudava em uma escola pública lá. O governo pagava 5 euros por dia pela alimentação e pagava meu passe de transporte, então isso já era uma ajuda muito boa. Qual foi a sua primeira impressão sobre Portugal? Minha primeira impressão mesmo foi mais como turista. Queria conhecer tudo, era tudo muito diferente, principalmente o clima, porque eu cheguei no inverno, mas era uma realidade completamente diferente do que eu vivia aqui no Brasil.